Bom dia, caros colegas, advogados e advogadas, caros amigos, sejam muito bem-vindos e que tenhamos um ótimo dia de trabalho. E hoje eu vim aqui para tratar de um tema muito interessante. Talvez você possa estar passando por uma situação semelhante e eu gostaria de dar alguns esclarecimentos. Bom, se trata da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mesmo que dado em garantia. Mas mesmo que dado em garantia, sim, há essa possibilidade. O que acontece? Os pequenos produtores rurais, ou pecuaristas, né? Pecuaristas leiteiros, né? Eu não gosto, pessoalmente, eu não gosto de utilizar o termo produtor rural. Eu prefiro utilizar o termo empresário rural, porque eu considero a atividade rural de qualquer natureza uma empresa, já que exige gestão, exige administração de patrimônio, né? Existe todo um processo ali semelhante a uma empresa. O que difere de uma empresa industrial ou do comércio é que no campo é uma empresa desenvolvida no meio rural e a céu aberto, né? Então, depende de fatores climáticos e de outras variáveis. Então, muitas vezes o que acontece? A gente sabe que hoje a maioria dos pequenos produtores rurais, até os médios e grandes produtores rurais, se socorrem aos bancos para custear a sua safra, né? Pois bem, no intuito de pegar empréstimos, né, ou custeios, como é o termo técnico no meio rural, os custeios agrícolas envolvem garantias. Então, normalmente, quando você vai fazer um custeio, ele pode ser feito por cédula rural pignoratícia e hipotecária, né? E o que significa dizer que você vai dar a uma hipoteca, ou cédula pignoratícia, onde você deixa como garantia a sua própria produção, o milho, a soja, enfim. Mas o que ocorre? Na maioria das vezes, o pequeno produtor rural, aquele que às vezes tem lá a sua atividade leiteira, tem especificamente eu falando agora da pecuária, né? Pecuária de corte, a pecuária leiteira, a, todo esse setor que envolve a pecuária, eles também tomam empréstimos no banco, né? Com linhas de crédito totalmente acessíveis, né? O que teoricamente, essas linhas de crédito rurais, elas têm uma taxa de juros menor. E muitas pessoas podem se questionar, mas por quê? Por que que as taxas de juros do setor rural são menores do que para nós que somos do comércio, da indústria? Porque, pessoal, o intuito de diminuir a taxa de juros e proporcionar melhores condições para que o empresário rural possa trabalhar com segurança, é exatamente fomentar ou estimular a produção agrícola, né? Que hoje é um dos carros-chefes do nosso país. Ao contrário de com que muitas pessoas pensam, né? De que quem está no agro está ganhando muito dinheiro, está rico. Essa é uma interpretação totalmente equivocada. Por quê? Porque hoje os custos para se produzir qualquer alimento, seja o leite, seja a pecuária de corte, seja a soja,
seja o milho, os custos estão muito elevados. E o preço das commodities nos últimos meses tem dado uma queda, principalmente o leite. O leite que no ano passado estava razoavelmente num valor aceitável, né, vamos dizer assim, esse ano está tendo uma queda de tal forma que os produtores não estão conseguindo cobrir os seus custos de produção. O que são esses custos de produção? Ração, silagem, envolve mão de obra, horas de máquinas trabalhadas, plantio de lavoura, né, de milho para poder colher essa silagem. Então, enfim, são os custos que normalmente um produtor de leite ou um pecuarista tem. No caso da lavoura, tem também com relação a adubo, defensivos, plantio, mão de obra, investimentos em maquinários, enfim. Quem é irrigante tem os custos com a energia elétrica. Então, os custos, pessoal, são muito elevados. Então, nós temos que levar em consideração isso também. Que não é só produzir e ganhar dinheiro, mas sim gerar uma receita para cobrir o passivo, ou seja, o ativo que entra, ele deveria ser maior para cobrir o passivo, ou seja, as dívidas, e sobrar uma margem de lucro para o produtor. O que ocorre é que no campo, diferentemente da cidade, o produtor rural ou empresário rural, como eu prefiro chamar, ele não tem a possibilidade de colocar preço no seu produto, como muitos pensam. Muitas pessoas, eu não estou criticando, tá bom? Eu só estou fazendo aqui uma observação. As pessoas que moram nas áreas urbanas, nas cidades, nas grandes cidades, estão sentindo o peso da inflação. Quando você vai no supermercado, você vai comprar uma caixinha de leite, normalmente está lá R$ 5,98, R$ 5,19, enfim. Esse é o preço mínimo de uma caixa de leite por baixo, né? E muitas pessoas pensam equivocadamente que é o setor agrícola que comandam esses preços. Não é. A grande verdade é que o comércio, ele pode repassar ao consumidor o seu preço final. Ou seja, a gasolina, quando chega no posto, se há um reajuste na Petrobras, os donos de postos, eles reajustam a gasolina e repassam para o consumidor. O supermercado, quando há uma elevação de preço, o que eles fazem? Eles repassam o custo ao consumidor. Já o produtor rural ou o empresário rural tem essa possibilidade? Não. Por exemplo, você tira 1.000 litros de leite por dia. Hoje, eu não sei exatamente quanto que está o leite, mas eu acredito que a R$ 1 ou menos, não sei, tá bom? E com previsão de queda. Então, o que acontece? O produtor de leite, ele é obrigado a entregar o seu leite ao preço que está. Por quê? Porque ele não pode deixar esse leite azedar ou jogar fora, entendeu? Ele tem que vender esse leite para poder gerar receita, para poder custear a sua atividade. A mesma coisa acontece na agricultura. Por exemplo, se você tem 40 hectares de soja plantados, vamos supor que a soja esse ano esteja a R$ 120 o saco, por saca, né? E de repente ela sofre uma queda para 110. Você tem a opção
de colocar o preço e repassar isso para o consumidor final? Não. O produtor não tem essa opção. Ele tem que vender a sua produção para custear a sua safra, e essas são as dificuldades que os empresários rurais ou pequenos empresários rurais enfrentam no seu dia. Como vemos, os desafios no agronegócio são gigantes e dependem de dependem de fatores climáticos, doenças, né? Esse ano nós tivemos uma estiagem muito prolongada, né? O que atrapalhou muito, atrasou demais o plantio da soja, por exemplo. Então, o que acontece? Os pequenos produtores se socorrem dos bancos, correto? Para poder adquirir um crédito para investir na sua produção. Vamos supor que o seu ativo, o que entra, não é suficiente para cobrir as despesas, o que sai. Então, o que acontece? Ele fica em débito com o custeio. Normalmente, quando há numa situação crítica, onde não há mais como renegociar uma dívida, ou quando o produtor já não tem mais condições de quitar o seu financiamento, o que o banco faz? O banco ele entra com uma execução, um processo de execução, lastreado com o contrato que o produtor fez, e aí que entra a grande questão. Muitos produtores, na hora de formalizarem o seu empréstimo, eles têm que dar uma garantia. E normalmente, uma maioria, uma grande parte de alguns produtores, eles dão a própria propriedade em garantia, entendeu? Para poder adquirir aquele crédito. Se acaso ele não der conta de pagar aquele financiamento, a propriedade dele está garantida, ou seja, ela está hipotecada na cédula rural. E o que o banco vai fazer? Logicamente, ele tem interesse em penhorar a terra, avaliar e levar a leilão. O que eu gostaria de tratar aqui é que, atualmente, existe um julgamento do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, o que é repercussão geral? Repercussão geral é quando um caso ele abrange a coletividade, ou seja, um caso semelhante serve para outros casos. Então, depois de muita discussão, no recurso do Paraná, onde um produtor entrou questionando a empenhorabilidade da pequena propriedade rural dele, o Supremo Tribunal decidiu que, mesmo dado em garantia, a pequena propriedade rural é impenhorável. Veja, meus amigos, isso é um grande avanço na sua defesa, porque você pode argumentar isso em sede de embargos. Mas o que eu vejo acontecendo é que a maioria dos juízes de primeiro grau, eles não vêm adotando essa tese, entendeu? Então, normalmente você entra com recursos e lá no tribunal, porventura, você consegue reverter a decisão. Eu vou ler um trecho do acórdão
onde o Supremo Tribunal Federal firmou essa tese. Então eu vou dar uma lida aqui e para vocês se informarem. Em relação ao argumento de que a garantia da impenhorabilidade deveria ceder pelo fato de os proprietários haverem dado o bem em garantia da dívida, exceção contida no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.009 de 90, entendo que também não merece prosperar. A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca. Então, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Entendeu que não importa se você deu a pequena propriedade rural em garantia. Por quê? Ela é impenhorável nos termos da nossa Constituição Federal. Eu entendo que foi uma decisão acertada, que vai de encontro com a nossa Constituição Federal, mesmo dada em hipoteca. Entendeu? Expropriar esse bem do produtor rural é o mesmo que expropriar a casa de alguém e deixá-la ao léu, sem moradia. Por quê? A propriedade rural do produtor rural é a fonte geradora de recursos dele. E aqui preserva o mínimo existencial, a sua dignidade, o seu sustento, de onde ele tira todas as receitas para custear não só sua atividade, mas também para sobreviver e dar uma condição para sua família. Então eu entendo que acertadamente o Supremo Tribunal Federal, embora haja muitas decisões que o Supremo tenha porventura errado, nesta decisão foi muito bem acertada. E ela vai de encontro no que muita gente brigou acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então, se você está passando por um processo semelhante e está, porventura, em desespero, você procure um advogado e, em sede de embargos à execução, questione esse tema, tá bom? Para quem tiver mais curiosidades, digite o tema 961 STF, vai aparecer o julgamento. Então, esses eram alguns esclarecimentos que eu queria dar. Eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez com essas informações e para que possa ter levado a vocês um pouco do meu conhecimento. Lembrando que aqui é uma troca de informações. Caso haja dúvidas, correções ou comentários, deixem aí nos comentários. Peço que deixem seu like se você gostou e eu agradeço imensamente por todos que assistiram mais este conteúdo. Então, tenhamos aí um ótimo dia de trabalho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.